As bandas de carnaval já vão começar a esquentar a cidade. Lembrando que é preciso ter licença ambiental da prefeitura para organizar a festa. Caso contrário, a folia pode ser interrompida pela fiscalização. Para realizar uma banda de carnaval, é necessário obter autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A regra é para locais públicos, privados, clubes e ruas. Se for na rua, ela não pode ser fechada sem autorização. E o organizador deve apresentar um abaixo-assinado com pelo menos 50 assinaturas de vizinhos concordando com a festa. O que a gente solicita é que tenha anuência da comunidade, geralmente através de um abaixo-assinado, além de outras autorizações de órgãos públicos que possibilitam a emissão da licença ambiental. Para eventos com até 5.000 pessoas, a taxa é de R$ 140. Se for mais de 10.000, o organizador paga R$ 280. Para dar entrada na Secretaria do Meio Ambiente, é necessário apresentar também a autorização da SMTU, a autorização do Manaus Trans, a autorização do Implurb, caso o evento seja em praça pública, vistoria do Corpo de Bombeiros com laudo e abaixo-assinado. A autorização é rápida e sai no máximo em 48 horas. As bandas de rua, blocos e desfiles vão ser vistoriados por fiscais da Secretaria. Caso o evento não seja autorizado, a festa pode ser cancelada ou o organizador notificado. Nós vamos estar trabalhando num plantão de 24 horas por dia com 3 equipes de fiscalizações se locomovendo na cidade toda, atendendo a todas as denúncias, inclusive acompanhando as bandas de carnaval. E uma operação contra o tráfico de drogas já prendeu 17 pessoas em Itacoatiara. Samira Benoliel. Segundo a polícia, 3 homens foram presos em casa com 60 papelotes de pasta base de cocaína. 4 bares foram fechados, 17 carros e 5 motocicletas apreendidas. Cerca de 50 policiais participam da operação contra o tráfico de drogas no município de Itacoatiara. E no total, 17 pessoas foram presas por atos ilícitos. Samira Benoliel para o Band Cidade. E as graves denúncias envolvendo postos de combustíveis estão cada vez mais comuns. 67 já foram fiscalizados pelo IPEM. E é bom o motorista ficar atento. 20 bombas, a maioria em postos nas zonas norte e leste de Manaus, apresentaram irregularidades, como a quantidade de gasolina abastecida inferior à solicitada pelo cliente. Você já sentiu a sensação de ter recebido menos combustível do que pediu? Já vários postos já aconteceu isso comigo. Eu botei uma gasolina, quando eu cheguei em certo ponto eu olhei, o ponteiro não tinha nem mexido. A desconfiança é cada vez mais comum e também comprovada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Desde o último dia 2, a fiscalização do IPEM já autuou 4 postos de gasolina em Manaus. Entre as irregularidades, mangueiras danificadas e quantidade de combustível menor do que o solicitado pelo motorista. Estavam entregando gasolina menor do que o declarado na bomba. E alguns casos também estavam com vazamento. Foi lavrado um auto de infração e eles têm um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa. Este posto no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, foi aprovado, mas no teste de medida de volume deixou de abastecer 60 ml de combustível, dentro da média tolerada de 100 ml. Toda máquina ela tem pode acontecer uma desregulagem. Para isso a gente faz as aferições semanais e identifica se há ali alguma irregularidade, no sentido de dizer se ela está um pouco abaixo ou um pouco acima do aceitável da Imetro. O diretor-presidente do IPEM explica que 7 empresas são credenciadas pelo órgão e têm autorização direta para mexer nas bombas de gasolina. Um lacre do Imetro, como este aqui, assegura o cliente de que não há indícios de fraudes eletrônicas. A bomba que apresentar irregularidade, ela é interditada imediatamente e tem um prazo de 48 horas para que o dono do posto entre em contato com as oficinas credenciadas pelo IPEM para fazer a manutenção. Este outro posto no Boulevard apresentou um caso ainda mais grave. Das 4 bombas, 3 tinham lacre violado e uma com risco de explosão. Esse foi o 5º posto interditado durante a fiscalização. Caso os donos dos postos de gasolina não façam os devidos reparos, a multa pode variar de 500 a 600 mil reais. A fiscalização continua até que todos os postos de gasolina em Manaus sejam vistoriados. A fiscalização do IPEM continua até fevereiro. E você pode e deve denunciar qualquer suspeita de irregularidade em postos de combustíveis. O número do IPEM é o 0800 092 2020 ou pelo e-mail ouvidoria.ipem@ipem.am.gov.br.
A partir do dia 1º de abril, as motocicletas vão ganhar placas maiores. Segundo o Detran, a decisão é para identificar os infratores com mais facilidade. A nova placa é bem maior que a antiga. As laterais e o comprimento foram aumentados. As letras e números também estão maiores. As mudanças obedecem à Resolução 231 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Necessário se faz por uma questão de visibilidade e identificação, como um facilitador de identificação do possível infrator que esteja conduzindo aquele tipo de veículo automotor. No caso da moto, como ela só tem uma única placa e na parte traseira, a visibilidade, portanto, ela fica dificultada, não só pelo tamanho, mas por ser somente uma única placa, diferente dos demais veículos automotores. O aumento da placa e das letras vai valer apenas para as motocicletas emplacadas a partir do dia 1º de abril e nos casos em que o motociclista mudar de município. As placas de carros continuam do mesmo tamanho, mas as letras durante a noite vão ficar mais visíveis com a colocação de película luminosa. Ele não terá problema nem dificuldade alguma, porque basta ele vir ao Detran fazer esse emplacamento ou mesmo essa mudança de município para que ele tenha, então, as placas de acordo com a exigência legal. Depois que as mudanças entrarem em vigor, o Detran vai aumentar a fiscalização para impedir o descumprimento da lei. O condutor que for pego cometendo alguma irregularidade poderá ser multado e ter a carteira e o veículo retidos. Com certeza será melhor, né? Com a letra maior e o número maior, né? Significa uma coisa muito boa mesmo isso aí, ó. É uma boa ideia. É mais uma forma de ter um custo a mais, né? Porque aqui tá nesse tamanho já é suficiente para eles verem a placa, né? No caso, para mim, é mais uma forma de a gente pagar mais uma taxa. E no esporte, o Nacional derrotou o Flamengo de São Paulo de virada por 3-2 nesse domingo em Guarulhos, pela abertura da segunda rodada do Grupo X da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado levou o time amazonense a 3 pontos, o mesmo número do time rubro-negro. Na rodada final, o Nacional enfrenta a Ponte Preta. O Leão da Vila está em terceiro lugar no Grupo X e precisa de uma vitória para se classificar. E essa edição termina aqui, lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo 2101-7018 ou jornalismo.am@band.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de tarde e até amanhã.